Carta de Brasília, Patrimônio e Técnicas Retrospectivas, Universidade do Vale do Itajaí, acadêmicos Eduardo Moraes e Maiana Rendo, docente Alessandra De Vitti. As cartas patrimoniais são documentos produzidos por profissionais que organizam conceitos administrativos que buscam a preservação de bens, planos de conservação, manutenção e restauro de um patrimônio, seja histórico, artístico ou cultural. O IPHAN é uma instituição vinculada ao Governo Federal do Brasil, responsável pela preservação, proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo bens materiais e imateriais que são considerados importantes para a identidade e a memória do país. A Carta de Brasília, datada em 1995, é um documento regional do CONISUL que se concentra na discussão da autenticidade em relação ao patrimônio cultural. Foi elaborada porque representantes da região do Cone Sul sentiram a necessidade de abordar questões relacionadas à autenticidade cultural. O objetivo principal da carta era destacar e distinguir a realidade da região em relação a outras nações, como europeias e asiáticas, que possuem tradições culturais longas e estabelecidas ao longo de séculos. A ideia era adotar uma perspectiva mais interna, considerando a identificação do espaço e do patrimônio na região de maneira única. A Carta de Brasília, portanto, serviu como um marco para promover uma compreensão mais profunda e uma valorização da autenticidade do patrimônio cultural no Cone Sul e contribuiu para direcionar políticas e ações relacionadas à preservação e promoção desse patrimônio na região. Autenticidade e identidade. Juan Batista Alberdi diz: prosseguir no desenvolvimento significa adquirir uma civilização própria, mesmo que seja imperfeita, e não copiar as civilizações estrangeiras, mesmo que sejam avançadas. Cada povo deve ter sua idade e seu solo, cada povo deve ser ele mesmo. E a Carta de Brasília nos diz que, no caso dos povos que formam o Cone Sul, é possível diferenciar várias heranças, entre elas crioulos, colombianas, indianas, europeias, entre outras, sendo comum o enaltecimento de uma em detrimento da outra, quando na verdade devemos aceitar cada uma delas como parte integrante da nossa autenticidade. Valorizar essas questões significa transmitir essas heranças para o futuro. E com os olhares voltados para a nossa ancestralidade, podemos afirmar que não se consideram únicas e legítimas e nenhuma tem o direito de excluir as demais. Todas em conjunto farão com que sejamos o que devemos ser. Afinal, a que lugar pertencemos? O ato de valorizar nossas histórias e tradições é o que vai definir e moldar os próximos passos da sociedade. Entendendo que não devemos adotar visões de outros países, mas sim valorizar a forma como nos identificamos através do tempo e do espaço, entenderemos, por conseguinte, o lugar em que pertencemos. Autenticidade e mensagem. O significado da palavra autenticidade está intimamente ligado com a ideia de verdade. Autêntico é o que é verdadeiro. Os edifícios e lugares são objetos materiais, portadores de uma mensagem, e dentro do contexto social e cultural devem ser compreendidos e aceitos pela comunidade, os convertendo em um patrimônio. É preciso sensibilizar as comunidades para o tema da autenticidade do patrimônio cultural, fornecendo modelos para seu conhecimento adequado e sua valorização, para sua conservação e proteção, fomentando seu desfrute artístico, espiritual e seu uso educacional, cuja raiz comum sejam a memória histórica, os testemunhos e a continuidade cultural. Autenticidade e contexto. A preservação de um bem cultural ao longo do tempo, com a premissa de valorizar e transformar edifícios históricos, é fundamental. É de suma importância realizar manutenções que garantam a durabilidade da obra, mantendo um equilíbrio entre o edifício e o entorno. Para isso, torna-se essencial a implementação de leis que garantam a conservação tanto da obra quanto do seu entorno. Autenticidade e materialidade. Uma parte importante do nosso patrimônio, especialmente a que diz respeito à arquitetura vernácula e tradicional, é constituída por materiais efêmeros, por natureza, como a terra, elementos vegetais, a madeira, entre outros. Nestes casos, a renovação de práticas evolutivas em continuidade cultural
como a substituição de alguns elementos através de técnicas tradicionais resulta em uma resposta autêntica. A graduação da autenticidade de um bem é a qualificação da autenticidade no aspecto espacial, funcional ou decorativo em função das ideias que deram origem ao bem. Ela será diferente para a arquitetura colonial, industrial, acadêmica e assim por diante, tudo isto retroalimentado por meio de uma interpretação correta do bem, baseada na investigação, na consulta e na discussão. Conservação da autenticidade. Como modelos para uma estratégia de conservação da autenticidade, devemos levar em conta a identificação das tradições culturais locais, o reconhecimento e a valorização, tanto geral quanto de seus componentes, e o estudo das técnicas mais apropriadas para a preservação dessas autenticidades. A adoção de novos usos para aqueles edifícios de valor cultural é possível reconhecendo suas limitações. É fundamental a qualidade da intervenção e que nos novos elementos a serem introduzidos sejam de caráter reversível e se harmonizem com o conjunto.